Mais um dia de entrevista, de troca de saberes entre pessoas que amam o que fazem, entre pessoas que abraçaram a missão de serem terapeutas. Então hoje eu estou recebendo aqui com muita gratidão, com muita alegria, Rodrigo Francioli, um colega que eu conheci em Fortaleza e sei de verdade sobre o seu talento e sobre o seu compromisso com essa missão. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Silvia, pelo convite. Permitir a gente compartilhar em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social total, que a gente vive aqui em Fortaleza, compartilhar um pouquinho, um pouco do que eu aprendi nessa caminhada até agora curta no Tantra, e poder levar um pouquinho de conhecimento às pessoas, aos casais, enfim, a quem tiver interessado. Ai, Rodrigo, é tanta coisa que esse pouquinho que você diz, é tanta coisa pra gente, que tu não tem noção. Gente, 59 minutos não vai dar para falar tudo, vocês sabem disso, mas isso é muito bom, porque aí Rodrigo volta, quem sabe Magna também, vem aqui e partilham conosco esse conhecimento tão antigo, tão milenar e tão profundo que é o Tantra. Então, eu vou começar, tá bom? Com o nosso papo aqui. Vou dar, assim, uma pequena condução, mas a gente não tá aqui amarrado com nada, tá? Sim, claro que não. Então, querido, eu quero saber de onde você é? Eu sou nascido e criado em São Paulo. E hoje tá falando de onde? Oi? Hoje você fala de onde? Estou falando de Fortaleza, uma cidade que eu e Magna escolhemos. Não sei se para passar o resto da vida, mas hoje estamos aqui. Que ótimo! Sempre foi um sonho da Magna morar no Nordeste. E num dos nossos trabalhos de meditação com Tantra... Oi, Áridas, um beijo, querida. Uma terapeuta amiga. Num dos nossos trabalhos com Tantra, lá na Comum da Metamorfose, a gente meditou, vibrou e os caminhos nos trouxeram até Fortaleza, um lugar que a gente ama muito. Olha só, você já entrando mesmo nesse fluxo que é o de se entregar. O coração fala, você já entra em conexão e se lança. Não sabe o que vai dar, não sabe o que vai acontecer, mas confia. Não é isso, Rô, que a gente vai aprendendo? A vida tem que ser assim, né? E foi uma decisão assim que demorou uma conversa assim, acho que de uns 30 segundos com Magna. Ela, eu quero morar no Nordeste. Vamos. Mas como é que a gente faz? A gente vende a casa aqui, comprar uma lá e vamos. Tá bom, vamos. Simples, né? Como a vida pode ser simples, né, Rodrigo? É claro, a gente que muitas vezes complica ela em todos os sentidos. Sim. Eu queria saber, querido, antes de você se tornar um terapeuta, qual era a tua atividade? Vamos lá, que é uma historinha com uma coisa completamente antagônica, né? Eu conheci o Tantra através de uma sessão de massagem tântrica que eu ganhei da minha esposa Magna no Centro Metamorfose Vila Madalena, no espaço do Evandro Palma. Eu era executivo de uma empresa que cuidava de várias multinacionais. Então eu já cuidei de Reckitt Benckiser, eu já cuidei de L'Oréal Paris, e a última empresa foi a Ferreira do Brasil. Operação Páscoa, Kinder Ovo para todo lado, Nutella, e por aí vai. E nessas indas e vindas de um executivo em hospitais por conta de pressão alta, por conta de estresse e tudo mais, a gente estava perto, era dia do nosso aniversário de casamento, e a Magna falou, vou te dar um presente, vamos ali. Não sabia o que era. Quando chegamos lá no Centro Metamorfose, ela me deu uma sessão de massagem tântrica. Então tinha uma terapeuta lá que ela já tinha conversado, que ela já tinha falado, e aí e fiz a sessão. Era nosso aniversário de casamento, e ela tinha preparado toda uma noite especial e tudo mais. Eu dormi
se não me engano, acho que foram 16 horas seguidas nesse dia, quando eu cheguei em casa. Após a sessão. Após a sessão. O meu corpo precisava que isso acontecesse. Muita gente fala, eu quero uma sessão de massagem tântrica que eu quero ter múltiplos orgasmos, eu quero ter um hiperorgasmo, eu quero ter um orgasmo transcendental, enfim. Vai acontecer o que tem que acontecer nessa sessão de massagem tântrica, né? E no dia seguinte, ela até ligou para a terapeuta e falou, o que você fez com meu marido? Você matou meu marido. Mas era o que precisava acontecer. Feito isso foi em julho. No mesmo mês eu pedi demissão da empresa onde eu trabalhava. Em agosto eu fiquei off. E em setembro eu entrei para capacitação na Comuna Metamorfose. Ai, meu Deus. E em setembro, outubro, novembro, dezembro, em janeiro do ano seguinte eu comecei a atuar, que foi em janeiro de 2016. Foi quando eu comecei a minha caminhada no Tantra. Eu quero saber como era o Rodrigo antes, como está sendo o Rodrigo agora, porque o está sendo, o que eu quero dizer, é uma eterna mudança, porque a gente se abre à mudança. Sim. Então a gente sai daquele engessamento que nós éramos antes, né? Mas exato. Quando você olha para trás, o que você vê? São vários fatores, né? A pessoa, acho que ela está dividida em vários Rodrigos, né? Tem o Rodrigo econômico, tem a parte familiar, a parte emocional e tudo, que no final acaba se juntando numa coisa só. Eu era um cara muito estressado, muito com alguns preconceitos, e a gente fala no Tantra que, diferente de um cardiologista que não precisa infartar para poder tratar uma pessoa cardíaca, o terapeuta tântrico ele precisa morrer para poder renascer de uma outra forma e levar todo esse conhecimento, né? Como é que eu posso orientar um casal a como se relacionar, a como ter as práticas dentro de casa se eu não passei por aquilo tudo, né? Então foi uma fase assim de colocar menos culpa nos outros. Eu tinha muito aquele lance, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da família. Não, foda-se, nada disso. Você é o que você é. É claro que todo mundo carrega a sua carga espiritual. Todo mundo carrega a sua carga genética de vidas anteriores, da sua árvore genealógica. Mas aquilo que você é e aquilo que você decide ser só depende de você. De você buscar experiência, de você buscar conhecimento, e, enfim, de você buscar ser feliz, né? É só isso. Eu falo para as pessoas que me procuram, que fazem desenvolvimento comigo, eu falo, gente, eu quero que vocês façam comigo 6, 10, 12 sessões, depois sumam, vão embora, vão ser felizes, não apareçam mais aqui na clínica, não precisa, né? O corpo de vocês tem todas as ferramentas para que esse desenvolvimento aconteça, né? Mas isso que você traz é porque você está querendo compartilhar a liberdade que você sentiu e que você ousou. Você quer compartilhar com as pessoas também, que elas sejam livres, que elas voem, façam os seus voos, né, Rodrigo? Claro, quando a gente nasce, é como a gente tirou eu sempre faço essa brincadeira, quando você tira um carro zero da concessionária, ele vem com todos os opcionais funcionando, ar-condicionado, airbag, vidro elétrico, tudo. E aos poucos, ao longo da vida, seja por repressão familiar, seja por relacionamentos abusivos, dentro de casa ou fora de casa, religião, ideias, medo do que os outros vão pensar, esses opcionais eles vão se desligando, eles vão se desconectando e a pessoa vai quebrando, ela vai morrendo por dentro. Então o Tantra
Por isso que eu quis pedir para te colocar a liberdade de ser quem é no tema do nosso bate-papo, é justamente para que as pessoas resgatem esses opcionais que estão lá desligados, né? E o primeiro mantra que a gente aprende quando a gente começa o desenvolvimento com Tantra, isso é falado pelo Deva Nishok. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, procura ele na internet, Deva Nishok. O primeiro mantra que a gente aprende é o foda-se. Com perdão da palavra a todos aqui, tá bom? Foda-se o que você pensa a meu respeito, o que você acha de mim, a sua opinião a meu respeito. Eu sou assim. E ponto final. Eu não preciso da aceitação do outro, da aprovação do outro para ser feliz, né? Magna, um beijo, meu amor, te amo. Acompanhando a nossa live. A Magna mesmo agora, ela está no momento dela recluso, né? Eu vou falar o quê? Sai daí? Não. É ela, né? O momento é dela. Simples assim. Querido, eu queria saber o seguinte, assim que você chegou lá no retiro, no primeiro retiro, porque eu imagino que você fez vários outros, até porque a formação pede isso, né? Mas no primeiro retiro, que eu acredito que é o mais impactante para a gente, que a gente se depara com esse conhecimento, com esse estilo de vida novo, que para a gente é novo, né? Qual foi o impacto que você recebeu ali? O que mais te impactou? Tá. Primeira coisa que impactou foi a conexão extremamente forte com a minha esposa. Tudo que eu sentia lá na comuna, tudo que eu estava sentindo lá, ela a 280 quilômetros de mim estava sentindo também. Então ela teve febre, ela perdeu a voz, ela chorou, ela teve sentimentos completamente adversos, coisa que nunca teve. E para quem vai fazer um trabalho lá, a primeira coisa que assusta é a nudez. Coisa que para mim, para a Magna, sempre foi tranquilo, que a gente sempre praticou, vamos dizer assim, o naturismo indoor. No Brasil, infelizmente, a gente não tem praia de nudismo, não é uma coisa tão livre assim, como em outros países, mas a gente, dentro de casa, sempre andou nu. Assim, a roupa é uma proteção, uma carcaça, uma coraça que muita gente veste. Isso não me impactou tanto a nudez. Só que você entra num salão para começar o trabalho de desconstrução e tem, em algum momento do trabalho ou da meditação, lembrando naquele que eu falei que a gente precisa passar por tudo para poder levar a pessoa, tem 80, 90 pessoas completamente nuas. Mas fazendo o quê? Meditando. Fazendo o quê? Se conhecendo, se descobrindo, quebrando. Tem gente que não consegue tirar uma peça de roupa porque a vida inteira escutou que era feia. Sim. A vida inteira escutou que tinha que seguir um padrão comportamental. A vida inteira escutou que tinha que seguir um padrão de beleza. Então, não é esse o caminho, né? Então, foi um pouquinho mais fácil. O momento mais difícil foi na volta para casa, quando a Magna foi me buscar numa estação de metrô que tinha perto de casa em São Paulo, e foi para a comuna um cara e voltou outro, mais confiante, mais seguro, e mais livre. Isso assustou ela num primeiro momento. A gente, acho que quase ninguém, poucas pessoas sabem, mas a Magna também depois se formou, assim que acabou a minha formação. Nessa época, o nosso casamento assim, ficou numa linha muito fina entre ir com tudo ou o nosso casamento acabar. Porque a gente estava em patamares diferentes, a gente estava em níveis diferentes de energia, conhecimento e tudo mais, né? Mas depois ela fez a formação, a gente se igualou, entendeu o trabalho e trabalhamos juntos. Coisa mais linda! Agora eu tô achando muito louco, porque ela levou você para a experiência da massagem, você ali despertou
e foi fazer a formação, e ela foi fazer a formação depois. Eu jurava que vocês tinham feito a formação juntos. Não, não dava. Por quê? Porque ela tinha uma academia em São Paulo, não conseguia se desligar da academia assim tão fácil, porque para mim foi tudo muito rápido. Eu recebi a massagem em agosto, em julho, dia 20 de julho, em primeira semana de setembro eu já estava lá. Então, ela fez depois. Então, ela aguentou uma barra de 4 meses, vendo as minhas transformações, vendo tudo que se passou na minha transformação, né? Sim, sim. Menino, sabe o que eu tô achando lindo? É que Magna, ela foi a Eva, né? Ela foi e te ofereceu a maçã da liberdade, né? Se a gente está em Fortaleza hoje, e vem outros voos por aí, se a gente está aqui hoje é por conta de uma sessão de massagem tântrica que eu recebi. A libertação. E eu fico impressionada com o momento da tua alma, como tua alma estava pedindo por isso, porque você agiu muito rápido. Você não ficou pensando, calculando, planejando até o final do ano, depois que eu pagar tais contas, assim. Uhum. Não, você, tchum! Sim, exatamente. Nossa, é libertador mesmo. Gente, olha, quem tem medo de se libertar, não conheça o Tantra, não conheça Osho, entendeu? Corre, vai para o lugar oposto, porque Osho, o Tantra, eles vêm com essa proposta da gente se libertar das couraças, das amarras, das convenções sociais, sabe? De tudo que te prende numa caixinha, tá bom? Exatamente. Querido, e aí me fala então, como é que você, depois que vocês dois ficaram ali naquele mesmo patamar de conhecimentos, não só do conhecimento íntimo, mas do conhecimento de novas técnicas, né? Que ajudam a gente no nosso dia a dia, a alimentar o nosso relacionamento, alimentar a nossa energia individual. Como é que isso é para vocês? Tá, antes eu quero só mandar um oi muito especial para a Sheilinha lá de São Paulo, que está aqui assistindo a gente. É uma pessoa muito querida. E para a Rafa também, lá de BH, é uma aeromoça amiga nossa que está em solo, sem poder voar, sem poder curtir o sonho dela. Um beijo para vocês. Maiara também, que passou por esse desenvolvimento com Tantra, e vamos lá, né? Então eu vou pedir licença também para mandar um beijo para Sandra, minha irmã, que você atendeu lindamente em Fortaleza e que foi um dos melhores presentes que ela recebeu na vida. Então, já que é para quebrar o protocolo, eu vou quebrar também. Claro, vamos deixar esse papo mais leve, né? Bem tranquilo. Afinal, Total. O Tantra é isso, né? Ele é leve. Entrando agora um pouquinho na parte prática do Tantra, muita gente... O passo mais difícil de quem vai receber uma massagem tântrica é pegar o WhatsApp e falar: oi, quero marcar uma sessão de massagem. Esse é o mais difícil, porque a pessoa acha que o Tantra, por ser algo milenar, uma cultura do Oriente Médio e tudo mais, é algo muito difícil. Tem que subir no alto de uma montanha, buscar a flor roxa do Batman e trazer para a gente fazer a sessão, né? O Tantra, ele é simples, ele é leve, ele é fluido, né? O Tantra não é patriarcal, como um pai que é rígido, que é duro. Eu sou pai, eu sou rígido, eu sou duro, eu sei. O Tantra, ele é matriarcal, ele é como um carinho de mãe que acolhe, que ama e que mostra para a pessoa o caminho desse desenvolvimento. Muitas vezes acaba a sessão de massagem, a pessoa pergunta: Rodrigo, o que aconteceu comigo? Eu falo: não sei. Aconteceu com você, não foi comigo, né? Ele é só um mero veículo para que esses que estão aí dentro se liguem
para que esses opcionais desse carro voltem a funcionar, né? Tudo está aí dentro. Eu falo para a pessoa aqui, antes da sessão você não nada, a não ser água. Nessa água não tem nada. Não dá nada para a pessoa tomar, nada para a pessoa. A conexão dela com ela mesma, né? As pessoas quando enxergam Tantra, elas enxergam orgasmo, né? Eu vou ficar 2 horas lá numa sessão tendo orgasmos. Isso é um pouco mais profundo, né? As pessoas têm o orgasmo como se fosse a linha de chegada, como se fosse um prêmio, algo a ser conquistado profundamente. E não, o orgasmo ele tem que ser a linha de partida de um desenvolvimento para um ser humano melhor, né? Porque a partir do momento que acontece esse orgasmo, existe uma diferença entre orgasmo e ejaculação, né? Só abrindo um parênteses, mas é inacreditável que 80% dos homens nunca tiveram um orgasmo na vida. Eles têm a ejaculação, né? Sim. Mas o orgasmo, aquele que vibra com o corpo, que faz mudanças nas células, que mexe com o seu DNA, não. Estão acostumados com aquele orgasmo de 2 segundos. Lá foi, aí cigarrinho, pipoca, Netflix, tá tudo certo. Rodrigo, você me dá licença, mas eu vou ousar aqui em falar que 99% da população não sabe nem o que é sexo. Que dirá esse refinamento do que é ejacular, do que é gozar, entendeu? Do que é um prazer sexual. Não sabe, porque a gente não foi criado para isso, para entender isso, para sentir isso nas nossas células, para sentir isso como é sagrado. Isso vem do divino. Exato. Então a gente não tem essa noção. Como é que os homens aprenderam a fazer sexo? Eu aprendi no Cine Privé da Band, entendeu? Assistindo o filme pornô, a garotada de hoje tem acesso assim muito mais. E as mulheres aprenderam como? Elas, pelo contrário, não aprenderam que é errado, que é sujo. A gente recebe no consultório uma infinidade assim, absurda de mulheres que acham que chegar ao orgasmo é errado, porque a vida inteira escutou da família, escutou das amigas, escutou, sei lá, de quem quer que seja, que isso é sujo, que é proibido. Muita gente aprende que fala que a gente já nasce de um pecado. A relação sexual é a coisa mais linda que existe na face da Terra. Por que seria uma coisa tão suja, tão errada, se os 2 órgãos com mais terminações nervosas no corpo são o clitóris na mulher e a glândula peniana no homem? Isso tem um motivo, não estão ali por um acaso. Apareceu ali. E vocês, mulheres, eu brinco que eu queria ter um clitóris, mas infelizmente não tenho. O clitóris é o único órgão sexual que está ali única e exclusivamente para dar prazer. E através desse prazer, uma produção muito grande de ocitocina, serotonina, endorfina, bem-estar, prazer, renovação celular. Então, aproveitem, não tenham medo do prazer de vocês. Explorem. Eu brinco agora, voltando um pouquinho ao tema da nossa live, eu falo para os casais, com perdão da palavra, é ridículo uma mulher fingir orgasmo para agradar o homem. Entendeu? Eu no começo, falando de transformação, eu também não gostava. Quando a Magna em alguns momentos me corrigia.
não faz assim. Eu falei, porra, peraí, eu sou um macho alfa. Quem é você para falar como eu devo fazer? Tá errado. Hoje, quando ela fala, eu agradeço, porque me dá um caminho, me diz por onde ir, né? Eu falo para os casais, peguem a sua esposa, peguem o seu marido, tirem um dia da semana para fazer um laboratório, né? Dê o nome que vocês quiserem, laboratório do sexo, laboratório sexual, laboratório do prazer, e mostrem um para o outro como gosta que faz. O homem aprendeu nos filmes pornô daquele jeito grotesco, daquele jeito muitas vezes violento. Nada contra quem curta sadomasoquismo, mas se for para ir por esse caminho, que aprendam juntos, né? E que seja com uma finalidade para ambos. Porque quando você comentou agora assim, no início, lá atrás, quando Magna me corrigia, eu não gostava. Você não gostava porque você também estava pensando só em você não imaginava que ali não era o caminho para ela. Quando você tomou conhecimento do Tantra e você conseguiu olhar para os dois, em igualdade, em amor, sabe, na parceria, então o pedido dela era você recebia com gratidão, porque ali você estava vendo que a cumplicidade, a intimidade de vocês, a que ponto que estava chegando. E eu queria entrar nessa parte, porque quando eu cheguei no Rodrigo, eu também estava passando por um momento assim de desencontro, sabe? Não havia uma sintonia. Mesmo casada há tantos anos, mas nem o meu marido, nós tivemos essa educação. E eu cheguei para o Rodrigo e para a Magna, e eles me receberam, a mim e a meu marido, com tanto amor e ao mesmo tempo com seriedade, com firmeza, com propriedade naquilo que estava falando. E eles traçaram para mim e para o meu marido uma bateria de exercícios. Sim. Nós fazíamos, voltávamos na outra semana, reportávamos para eles o que tinha acontecido, o que nós estávamos sentindo. Gente, por favor, eu preciso dar esse relato. Eram exercícios tão simples, mas tão profundos. Eu e meu parceiro, a gente ficava impressionado como que a gente não se conhecia naquele nível. Depois de quase 30 anos de união, a gente não sabia o que era olhar no olho assim e ter aquele magnetismo, aquela comunicação só pelo olhar. Ai, Rô, desculpa, eu peguei um pedaço da tua fala, mas eu preciso falar. Fique à vontade. Esse é o melhor ensinamento a se passar. Ai, nossa, Rô. A tua experiência é a coisa mais pura a se passar, né? E antes, tu me avisa quando faltar aí uns 8 minutinhos para acabar a live, que eu quero passar um exercício para os casais fazerem. Um dos que eu passei para você, tá bom? Tá ótimo. E quando a gente volta a falar no campo liberdade, eu quero entrar nesse ponto assim, bem, é mais da liberdade individual. Porque quando a gente recebe um casal para tratar, eles são acompanhados de forma individual. Isso aconteceu contigo. Porque antes de existir a união do casal, existe um indivíduo. Tem o histórico dele, desde lá do útero da mãe, o nascimento, os traumas da infância, no caso da mulher, a primeira menstruação, primeira relação sexual, e por aí vai. Aí essas duas pessoas, elas criam hábitos, né, sociais, familiares, enfim, não importa quais. E quando casam, quando se unem com outra pessoa, acham que tem que abdicar completamente de tudo que viveu, né? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que conhece o marido, ele tem o hábito de toda quarta-feira jogar bola. Aquilo deixa ele feliz, deixa ele contente, deixa ele relaxado no momento de estresse dele. Ou então o cara que conheceu a esposa, que toda sexta-feira
tem um happy hour com as amigas, que deixa ela relaxada, tranquila. Em alguns momentos saía para dançar depois disso. E quando casam, em vez de assinarem um papel de casamento, parece que estão assinando um papel de posse, um contrato de propriedade, um contrato de compra e venda, né? Isso não pode. Não, agora falando individualmente a cada um, nunca permitam que outra pessoa lhe diga aonde ir, o que vestir, como falar, como se portar, e se ela é obrigada a ir num lugar ou não, né? Um exemplo clássico, festas de família. Eu passei isso muito com a Magna antes da gente conhecer o Tantra. Tem aniversário do primo de 4º grau do meu pai. Você vai comigo, amor? Vamos, tá bom, eu vou. Hoje em dia não. Pode ser aniversário do pai dela. Pode ser aniversário do meu pai. Magna, aniversário do meu pai tal dia. Não quero ir. Tá bom, ok, tudo certo. É você. É sua decisão. Do mesmo jeito que teve aniversário, teve dias de ir na casa do pai dela, que é um cara que eu respeito muito, que eu tenho como se fosse meu pai, o Abel. Vamos, só que em um determinado momento eu falo, amor, vou embora, quero ir embora. Eu vou ficar, tá bom, fica. Eu vou pra minha casa, depois ela vai a hora que ela quiser, a hora que ela tiver vontade, a hora que tocar o coração dela, né? E ninguém olha torto pro outro depois, né? Não, pelo contrário. E é estranho que as pessoas que estão em volta acham isso um absurdo dessa liberdade, entendeu? Hoje, a Magna, a gente em Fortaleza, eu não tenho a menor vontade de ir para São Paulo. Não é nem para visitar ninguém lá. É uma decisão minha. Magna já foi 2 vezes, ficou 2 semanas lá. Vai visitar quem você... É isso que vai te fazer bem? Vai. Eu fiquei 2 semanas comendo miojo, tá tudo certo. Não tem problema. É brincadeira, porque em casa quem cozinha mais sou eu. Mas isso tudo foi um processo. E esse processo tem esse resultado tão saudável dentro da relação de vocês, porque os dois se permitiram a isso. Eu acredito, posso estar enganada, você me corrija, por favor, que se um tivesse ido e o outro tivesse ficado, talvez isso não fosse possível. Como é que a gente vai saber, né? Mas é que seria difícil para entender a liberdade, essa aceitação, né? Essa coisa assim tão natural que é na cabeça de um, não é natural na cabeça do outro, né? Sim, esse processo é importante. Pode levar o tempo que precise, mas ele só precisa começar. Sim. Ele só precisa começar. É nas coisas pequenas que as pessoas vão evoluindo, vão crescendo. E os casais, quando eles entendem esse tipo de relação, quando eles entendem o respeito pela individualidade, tudo fica mais leve, tudo fica mais fluido. Em alguns momentos, até eu gosto muito de relatar a minha experiência com a Magna, porque serve para as pessoas entenderem que nem tudo esse mar de rosas, né? A gente mora num condomínio aqui em Fortaleza que tem piscina. Eu amo piscina, adoro água. E quase todo dia que tem sol, quer dizer, aqui tem sol todo dia em Fortaleza, né? Eu tô lá. E ela raramente vai. Tem vezes que eu fico puto porque ela não vai. Tem vezes que eu respeito que ela não vai. Só que ela nunca vai. A não ser que ela esteja com vontade. Sim. Então, é o momento do foda-se dela. Ótimo. Não importa se eu vou ficar puto ou não, se eu vou ficar chateado ou não de estar na piscina sozinha. Ela não vai porque ela não quer. Sim. E é um trabalho meu ainda de aceitar essa parte. Com certeza. É uma desconstrução que vai... É uma desconstrução e uma construção que vai acontecendo, né?
Exato, por isso que eu falo para os casais, quando vocês casam, vocês não assinam um compromisso de posse. Isso, infelizmente, Silvia, esse controle, essa posse, isso é muito mais do universo masculino, que aprende desde cedo a ser dono, a ser proprietário, a ser provedor, e isso está errado. Né? A vida inteira, eu e Magno, a gente vai fazer 18 anos de casado. Eu sempre fui o provedor financeiro da casa, em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Depois que a gente começou com o Tantra, que a Magna, a gente construiu uma academia, abriu a academia para ela em São Paulo, que eu saí da minha carreira com altos salários, de executivo e tudo mais, essa curva se inverteu. Hoje, os proveitos financeiros da Magna são muito mais altos do que o meu. Porque ela atende homens, ela atende mulheres, tem mulher que não gosta de ser atendida por terapeuta homem, tá tudo certo, a gente tem que respeitar, e também porque ela é instrutora de pompoarismo, né? E tá tudo certo. Então, essa curva, pelo fato dela ganhar mais hoje financeiramente, ela não demonstrou em nenhum momento um sentimento de posse, de comando, de superioridade. Coisa que, infelizmente, isso acontece no universo masculino. E tem que acabar. Né? Porque o feminicídio está aí para mostrar isso, né, Rodrigo? Exato. É um absurdo. As duas coisas, tanto o homem achar que tem direito de agredir uma mulher de qualquer forma que seja, mas um absurdo tão grande é a mulher aceitar. Entendeu? E por isso que, voltando agora aos laboratórios, os casais precisam conversar, eles precisam falar, precisam dialogar. Às vezes o casal, eles dormem a vida inteira em lados trocados na cama, porque um achava que o outro que gostava mais daquele lado. É simples, né? É só falar, o processo ele tem que começar. Né? Agora, de verdade, eu sugiro para quem está nos escutando e que, de repente, nunca teve uma experiência com um terapeuta. Vamos dar uma ênfase aqui. Um terapeuta tântrico não é um massagista tântrico, entendeu? É diferente, minha gente, porque eu também venho do mundo da massagem e as pessoas procuram a massagem sensual, a massagem erótica, que não tem nenhum problema, tudo bem, é legal. Se quem está aplicando está sabendo o que está fazendo e que se quem está recebendo sabe o que está recebendo, está tudo bem. Agora, se você procura um terapeuta tântrico, ele vai muito mais além. É como eu falei, o Rodrigo e a Magna, eles me assistiram, eles cuidaram da gente, entendeu? Então, se você gostaria de dar esse plus para o seu relacionamento, se você percebe que seu relacionamento pode melhorar, então procure um terapeuta. É muito difícil procurar um terapeuta sério, né? Tem muitos lugares aí que deturpam, enfim. Procura a Rede Metamorfose, tá? Sim. Metamorfose.org, ali todos são formados pela Metamorfose, mas não fica só aí não, procura referências desse terapeuta, procura saber onde ele atende, com quem ele trabalha, o histórico, que a gente sabe que em todo o campo de trabalho existem maus profissionais, né? Busca referência, a melhor coisa, porque tratar com a sexualidade como uma coisa muito sagrada, isso tem que ser levado com muito respeito, com muita seriedade e principalmente com muito amor, né? Esse é o principal. E então, por isso que você me trouxe uma fala agora. Olha, o Rodrigo vai fazer ainda um exercício com a gente, tá bom? Então, e o assunto com você é de extrema preciosidade. Eu quero falar uma coisa aqui, ó. Gente,
falar de Tantra e falar de Osho, os dois são assim, ó. Mas aí eu não quis trazer Osho para esse assunto, porque seria pingar no molhado. É óbvio demais. E hoje de manhã eu estava lendo esse livro aqui do Bert Hellinger. Rô, quando eu li aqui o capítulo onde o Bert Hellinger fala achei fantástico aqui, quando ele fala, os pecados também têm consequências positivas. Uhum. E aí ele trazia uma desconstrução sobre o que é fidelidade dentro da visão sistêmica familiar. Uhum. E ele falou direitinho, quer dizer, a sua fala está direitinho dentro do texto do Bert Hellinger, que era ele era padre. Entendeu? Uhum. Então, assim, quem quiser saber, tá aqui na página 102, 103. Não vou ocupar muito tempo, mas só para dizer para vocês que o que o Rodrigo trouxe aqui sobre fidelidade, sobre liberdade, sobre o respeito da gente ter com o nosso parceiro, respeitando a individualidade sagrada que cada um tem por outros estudiosos, outros cientistas. Não só Osho fala isso, porque eu queria também trazer isso contigo. Osho, ele como era muito irreverente, e ele gostava de causar, né? Então, às vezes, ele não é levado a sério como deveria. Sim. Porque ele também está cagando e andando se querem levar ele a sério. Ele já usa o mantra foda-se há muito tempo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre Osho também na sua vida. Pode ser? Claro, ele é o Osho pra gente, ele foi um cara que representa um pouco o jeito como a gente leva a vida, de forma polêmica, né? Porque a nudez é um assunto polêmico, né? E um jeito livre. O Osho era um cara livre, tanto que ele brigou com Deus e o mundo por conta das ideias dele. E ligava o foda-se para o que as pessoas achavam, porque as pessoas falaram. Ele era ele e pronto, né? Ele tem uma série dele na Netflix, procurem lá os documentários, que aparece um pouco sobre o Osho. E o tema da live foi baseado um pouco no livro que eu li dele, que é a autobiografia dele? Oi? A autobiografia dele? É um livro que fala sobre o risco de você ser quem é. Sim. O grande risco de você ser quem você é. Sim. Muitas vezes a gente tem medo de expressar nossas opiniões. Sim. Com medo do que os outros vão falar, os outros vão achar, os outros vão pensar. O Osho diz, ficar preocupado com a opinião alheia é a maior das prisões. É a pior coisa do mundo. Isso, a opinião dos outros não me preocupa nem um pouco. Se eu estou errado, se eu estou certo, é a minha opinião, pronto. Ela me pertence. Eu não dou o direito a outra pessoa tomar posse da minha opinião, de falar como eu devo agir. Não dou esse direito a ninguém. Sim. E é isso que todo mundo deve ser. E aí a gente entra numa palavra, que voltando também aos casais, que é um grande tabu, que muita gente acha que é qualidade, que é amor, que é com perdão da palavra, Silvia, é a merda dos ciúmes. Né? Muita gente fala, eu tenho ciúmes porque eu amo, eu tenho ciúmes porque eu gosto. Mentira! Você tem ciúmes porque o seu ego é muito alto, o teu ego é muito forte. Ele, de algum jeito, tu quer manter controle sobre o outro, aí cria essa carcaça, cria essa casca de ciúmes para tentar controlar. Né? Quem te deu o poder de você controlar o outro? Mas eu só quero controlar você se eu não souber o que é ser livre, se eu não curtir a minha vida. Aí eu quero controlar você. Porque uma pessoa que se liberta, ela não quer controlar mais ninguém. Exato. Nem ela mesma. E isso começa onde, Silvia? No desenvolvimento
da energia sexual. Né? Gente que, o Osho também fala, gente que não goza não é feliz. Eu vou entrar aqui um pouquinho agora em Reich. Tá? Reich, ele foi um discípulo, depois um companheiro de trabalho de Freud. Para quem não conhece, claro. Tem um livro dele que chama A Cura pelo Orgasmo, A Terapia do Orgasmo. Tem PDF para todo canto aí, é só baixar e ler. E o Freud, ele a vida inteira definiu a cura do corpo pela mente, né? E foi aonde eles brigaram. O Reich, ele sempre defendeu a cura do corpo pelo corpo, através do corpo, através da energia sexual, né? Uma dica de filme também, é um filme que tem no YouTube, que chama Histeria. Sim. Tá? Histeria, procurem no YouTube, tem um filme completo lá, que é a história da criação do primeiro estimulador clitoriano, do primeiro vibrador. Tinha um médico no começo do século passado, que é um pouco parecido com o trabalho que a gente desenvolve na cura de histeria nos dias atuais, que também tem essa doença hoje em dia. Um médico percebia que as mulheres chegavam irritadas, tristes, depressivas, ansiosas, doentes no consultório. Ele não descobriu o que era, até que num laboratório ele descobria que era falta do quê? De orgasmo. Então, eu não sei se você está desenvolvendo algum tipo de trabalho sobre isso online, querido. Tá, vamos lá. Eu sou, em alguns aspectos, eu ainda sou um pouco rígido, um pouco... Resistente. Isso, eu sou um pouco resistente a ele, porque eu aprendi que o Tantra, ele é um trabalho muito corporal, ele é um trabalho muito de tete a tete, sabe? Sim. Para mim ainda é um pouco complicado criar um conteúdo macro, um conteúdo que sirva para todo mundo, né? Mas eu e Magno, a gente já está pensando em, talvez, uma consultoria personalizada online. Era nisso que eu estava pensando, eu não estava pensando no macro, porque cada Sim. casal é um mundo. Exatamente. É um mundo muito seu, muito pessoal, muito íntimo. Eu nunca pensei no macro, eu pensei realmente individual, sabe? Porque, por exemplo, isso que eu estou conversando aqui com você, nossa, eu estou crescendo aqui, eu estou entendendo, eu estou vivendo tudo que você tá me falando. O que você vai ensinar pra gente aqui, poxa, imagina quantas pessoas vão ser beneficiadas só com o que você já disse até agora na primeira parte da live, imagina agora na segunda parte. Então, o online, ele está sendo um divisor de águas para a gente, porque o online, ele chega para o mundo inteiro. Claro. Não deixa a gente mais restrito, né? Verdade. Vamos lá falar um pouquinho de um exercício que eu queria passar para os casais, tá? Mas serve para os casais e serve para quem é solteiro também, que não tem um parceiro, alguém para dividir a vida. A gente raramente se olha, né? Tanto como indivíduo, quanto para o parceiro. A gente acorda pensando no café da manhã, vai tomar café pensando no que vai fazer durante o dia, e vai dormir pensando no que tem que fazer no dia seguinte, né? Todo mundo é assim, todo mundo. E quantas vezes você, que está sozinho, parou para se olhar no espelho? Quantas vezes? Quando foi a última vez? Não vale na hora de se maquiar, não. Tem que ser na hora que está ali, sozinho, né? Sem fazer nada. E quantas vezes? Quando foi a última vez que você olhou profundamente no olho do seu parceiro? Lá dentro. Né? Quando foi a última vez? Você lembra? Né? Será que foi ontem ou será que foi há 10 anos, 15 anos, 20 anos, quando estavam no altar da igreja? E aí? Pergunta difícil de responder. Só que esse resgate é muito fácil e é uma coisa tão simples. As pessoas falam que o Tantra é uma coisa difícil, complicada, e por aí vai.
E eu nem cabelo tenho para pentear, né, Sandra? Então complica um pouco mais ainda o meu tempo na frente do espelho. Então tem um exercício que ele se chama Tratak, que é a meditação com o olhar, né? Para quem é solteiro, ou mesmo os casados quiserem fazer, para na frente do espelho, bem perto, sem fazer nada, e só se olha por 1 ou 2 minutos. Escolhe um dos olhos, senão a gente fica doidinho, né? Tentando olhar nos dois ao mesmo tempo. Escolhe um dos olhos e fica parado ali. E se quiser, nessa hora, verbaliza: eu mereço. Solta a voz, né? Solta a garganta, aproveita para colocar para fora os sapos que tu engoliu a vida toda e fala: eu mereço, eu mereço, eu mereço. E para quem quiser fazer isso com o casal, com o parceiro, com a parceira, o ideal é que assim, que façam antes de dormir, ou bem bacana também, é antes da relação sexual, para a gente tirar aquela ideia de ser só o coito, né? Só a penetração, gozei, acabou, beleza. Inclusive, eu e Magna precisamos fazer, né, baby? Faz tempo que a gente não faz um tratar, que vamos fazer esse final de semana. Casa de ferreiro, espeto de pau, não tem, não pode. Né? Sentem um de frente com o outro, a distância de 1 palmo, se olhem, escolham um dos olhos e apenas se olhem, não façam mais nada, não se toquem, não troquem carícias, não troquem beijo, fiquem uma distância de 1 palmo e só se olhem. Por quanto tempo? Não sei. Não existe uma receita de bolo para essa cura acontecer, para essa conexão acontecer, para essa lembrança. É engraçado, tem casal que nesse tratar, que lembrou do cheiro do perfume que a esposa usava 20 anos atrás, quando se conheceram, né? E se resgataram. Tem casal que desiste de uma separação só nesse trataque, só nesse olhar. É uma coisa tão simples, você só se olha. É isso mesmo que a Daísa colocou aí, é só olhar. Olha teu parceiro no fundo do olho e se enxerga, né? Eu não quero que nesse trataque você olhe o teu parceiro no fundo do olho. É para você se enxergar nele. É para você se enxergar nos olhos do teu parceiro. Entendeu? Faz isso e depois se sentir que tocou o coração, me relata. Né? Me manda uma mensagem para Silvia e diz o que aconteceu. Né? Acontecer nada também é acontecer alguma coisa. Palavras de Osho, palavras de Devani Shokin, né? Aí dentro, porque pode ser que esse trataque seja só para quebrar a primeira casca. Né? Muitas vezes a gente, quando está perto do parceiro, coloca uma cortina que impede de olhar, impede de falar. Sandra, você pode falar para ele que é um exercício, sim, que é um laboratório, não tenha medo, né? Venha cá, amor, vamos fazer um laboratório. O laboratório pode começar com um olhar, depois que é o tratar, que fiquem pelo menos aí 3, 4 minutos, depois com toque, onde você gosta de ser tocado, como, com que pressão. Depois esse laboratório pode passar para o sexo oral, né? Como você gosta de receber o sexo oral? Eu sei o jeito que a minha esposa gosta de receber sexo oral, porque ela me falou. Agora, tudo isso não pode ter pressa. Não. Por exemplo, passinhos, pequenos passos, né, Rô? Então, Exato. Por exemplo, observa se você tem resistência a olhar.
se você tem medo de olhar, se você tem pressa porque você quer olhar rápido e ir embora, o que está acontecendo com você naquele momento? Observa, entendeu? Tudo isso é um autoconhecimento, gente. E é engraçado, eu passo um outro exercício também, que é o exercício do eu mereço, né? Eu tenho pacientes minhas hoje, interagentes minhas hoje, que tá no espelho do carro, ela fala, eu mereço. Tá passando no corredor do shopping, vê o espelho e fala, eu mereço. Ai, que linda! Porque que linda! A gente começa a trabalhar merecimento. Merece Sim. o quê? A pessoa pergunta, mas Rodrigo, eu mereço o quê? Eu não sei, isso não é problema meu. Isso é problema do universo. Deixa ele resolver o que tu merece, né? Só se abra para esse merecimento. O Tantra, tem muita gente que fala que é expansão da consciência, expansão de aura. Eu costumo ser mais simples. Eu falo que é mudar o teu estado vibracional, né? Deixar de ser um cadáver ambulante. Né? Algumas pessoas chegam para desenvolvimento, parecem um cadáver ambulante, uma pessoa que está ali morta, né? E a gente, com pouco conhecimento, com as poucas ferramentas que a gente obtém, e está sempre aprendizado, a gente tenta fazer com que essa pessoa renasça, mas por ela mesma. Não por algo que eu vá falar, que eu vá induzir, não. Mas ela tem que renascer por ela mesma, de dentro para fora. Sim. Né? É fazer com que essa bateria do carro volte a funcionar de novo. E ela não viva de forma automática. Que ela decida uma mudança de estado em 30 segundos, que ela decida cortar o cabelo em 5, ou até que ela desista de um relacionamento tóxico em 2 segundos. Sim. Né? Sim. Isso, as pessoas não podem se permitir morrer aos poucos. Pelo contrário. Né? A morte lenta é muito mais dolorosa. Sim, exato. Eu vou contar uma experiência aqui. Que bom que a gente iniciou a segunda live. Muita gente tem medo do prazer, né? Muita gente tem medo do sexo, tem medo do orgasmo, tem medo do que vai sentir. Tem gente que passa em sessões comigo que fala, nossa, eu achei que eu ia morrer. Eu falei, porra, que pena que não morreu. Pois devia ter morrido. Porque na hora que tu voltasse, ia ser completamente diferente. Total. Né? Eu tive uma experiência com a Magna, e eu lembro disso assim, como se fosse ontem, né? Acho que uns 5 anos atrás, a gente participou de um workshop que se chama Delério, que é um treinamento multiorgástico para casais. E a gente tem uma prática sexual que ela dura quase 4 horas. Ela começando no olhar e acabando em técnicas de penetração e tudo mais. E nos momentos finais, onde eu já tinha tido alguns orgasmos secos, ejaculatórios e por aí vai, a Magna percebeu que a minha energia estava subindo de uma forma muito diferente. Ela falou, eu vou continuar para ver até onde isso vai. Nesse dia, eu tive uma experiência de quase morte. É uma coisa assim que eu nunca senti em nenhum outro momento e que com certeza eu enxerguei a luz do fim do túnel. Uau! E quando eu voltei desse último orgasmo de vale, orgasmo transcendental, orgasmo corporal, parecia que toda a água do meu corpo tinha evaporado, que eu pedia água, eu jogava água, eu tomei acho que uns 2 litros de água ali em 10 minutos. De tanta energia que foi colocada para fora, de tanto que meu corpo vibrou. Então, olha aí, eu passei por essa experiência, eu tinha uns 39 anos, eu demorei a vida inteira para sentir isso. Para saber a potência que você tem dentro do seu corpo. E agora eu quero te dizer, 99% da população mundial não sabe da potência que habita dentro do corpo.
Exato, exato. Então, é isso. É isso. Rô, eu queria também aproveitar para dar o meu relato. Quando eu recebia as massagens que vocês me atendiam, houve uma vez, eu não sei se foi você ou se foi Magna, que falou assim para mim: Silvia, quando você estiver no ápice, faça um desejo, faça um pedido, porque você está em conexão, naquele momento você está em conexão por um fio com o divino. Exato. É um jeito que você chega no divino, só que feito um foguete. Então, faça o pedido ali na hora daquilo que você precisa, daquilo que você deseja. E eu achei isso tão lindo, porque ali mostra realmente que a gente está fazendo algo muito sagrado, muito divino. E aí, todas as vezes que eu chegava no ápice, além de fazer o desejo, eu oferecia aquele prazer, aquele fogo, aquele show pirotécnico que acontecia, né, na minha cabeça e no meu corpo, eu oferecia para todas as mulheres do mundo. Sim. Porque um homem, ele não sabe o que é prazer, mas male, naquela ejaculação grotesca, ele chega em algum lugar, entendeu? Pobre, mas ele chega em algum lugar. A mulher nem isso. Não dá, sabe? A gente precisa de mais tempo, a gente precisa de jeito, a gente precisa de um toque assim mais preciso, mais delicado, sabe? Não dá pra gente fingir que tá sentindo alguma coisa. Você chegou num ponto bem bacana, onde a gente volta a falar um pouquinho do laboratório. O homem, ele precisa de 50 ml de sangue para estar pronto para o ato sexual. Para o sangue preencher os corpos cavernosos, ele está com o pênis ereto. A mulher precisa de meio litro de sangue. Então, quando a tua parceira, quando a tua companheira, quando a tua esposa pedir as preliminares, faça. Né? Não é frescura, é fisiológico. O homem e a mulher são fisiologicamente diferentes. Então isso tem que ser levado em conta, isso tem que ser respeitado e tem que ser feito. Se o teu companheiro não faz preliminares, não te entrega uma vida sexual satisfatória e você entende e se conforma, sinto muito. Eu sou bem direto nas minhas colocações. Se o teu parceiro não te satisfaz sexualmente, de qualquer forma que seja, com as ferramentas que vocês tenham, eu não estou falando que um pênis ereto quer dizer satisfação sexual. Existem 1000 formas, né, de entregar o prazer sexual para a mulher. E se o teu parceiro não está convicto, não está disposto a fazer isso, eu falo com todas as letras, me condena quem quiser, troca de parceiro. Ponto. Não gostou do que eu falei? Foda-se. Tô contigo, foda-se também, porque uma pessoa que tá com um companheiro ou com uma companheira que não leva as suas necessidades e as suas emoções, os seus desejos em consideração, meu amor, você comece com o mantra "eu mereço agora". Exato. E busquem, como um recado aí, que a minha bateria tá com... se bem que a bateria de 1% aqui dura acho que 3 horas, né? Busquem a liberdade de ser quem você exatamente é. Lembra daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente que fazia tudo, que brincava com tudo, que era feliz. E busca essa pessoa, né? O Tantra, eu trabalho com o Tantra, ele tem essa força de destruir as carcaças, de destruir as couraças, de mostrar para você quem você realmente é. E não aceite nada menos que isso, e nem que ninguém, qualquer pessoa, tente te definir como você tem que ser.
Ninguém tem esse poder. E a pessoa só vai ter esse poder se você der esse poder a ela. Então não dê. Não deixa que ninguém te defina, te fale como ser, como agir, como se vestir, como se comportar. E principalmente, não deixa ninguém te falar como você tem que gozar. Não deixa. Ou que você nem precisa gozar. Exato. Oh, meu amor, muito obrigada, muito obrigada. Nossa, que papo gostoso, como é bom falar com você. Eu sabia, por isso que eu corri atrás, por isso que eu insisti, eu sabia. Exato. Eu quero deixar aqui também o meu agradecimento a todas as pessoas, os amigos pessoais que acompanharam a live, aos meus interagentes, as pessoas que estão comigo no consultório, que acompanharam também, que passaram por processos, ainda estão passando por processos lindos. Você que me convidou de coração aberto, e principalmente para minha companheira de vida, de história. Eu falo que Magna é meu porto seguro, né? Eu não tenho... gente tem vergonha de falar disso, eu falo com todas as letras, a Magna é o meu porto seguro, é o meu alicerce, é a minha fonte de energia, é ela, e já vão aí quase 18 anos de casados. Parece que a gente teve o primeiro encontro ontem, né? Uma relação que lindo. muito aberta, e vem mais voos por aí. Com certeza. Ainda mais respeitosos e livres do jeito que vocês são. Sempre tentando se expandir, sabe? Respeitando um ao outro e admirados. A gente percebe que vocês admiram um ao outro. Então isso é muito lindo, não sabe? Gente, muito obrigada. Até amanhã. Gratidão, Rô. Fala com a Silvia que a gente faz outra aí logo. Eu vou amar. Tchau. Beijo.